Então, você tava falando que o Michael Saylor, ele é o Ele, maior... há 7, 8 anos atrás, ele não aceitava o Bitcoin. Eu perguntava a mesma coisa que o Rubão tava perguntando aí. Caraca, hoje ele é o maior de todos. É isso. Eu tô falando que quem não aceitar energia elétrica vai se fuder. E o cara tá dizendo que não existe energia elétrica, que é Tesla e tal, energia elétrica está no ar, eletromagnético. Porra, véio, você tem que estudar energia elétrica, velho. Se você não estudar energia elétrica, você não vai entender o que é um motor, o que é um gerador, o que é um diodo. É a mesma coisa. Quando eu digo assim, rapaz, se alguém chegasse pra você há 20 anos atrás e dissesse assim, vai ter um aplicativo com estética transexual, que vai ter mais servidor, que vai ser um banco maior do que o Banco do Brasil, né? Isso vai ser maluco. A maioria das varejistas que não aceitaram na internet morreram, velho. As famílias, as empresas, os países, as pessoas que não aceitaram o Bitcoin, elas já estão sendo obliteradas financeiramente. Não vai ser. Quem deixou de comprar Bitcoin pra ter dólar no colchão em 3 anos, dobrar 3 vezes é quanto, porra? O cara perdeu quantos por cento? É perder patrimônio completo. Pois é. Você acha que o governo vai... Inclusive, a gente tem duas perspectivas pela frente. Vamos dizer que eles vão dar talvez eles botem um petista que diz que é oposição, tipo Tarcísio, não é isso? É pra dizer que tem algum aspecto de evitar a fuga dos escravos, não é isso? É. A fuga das galinhas, não é isso? Eles podem colocar um Tarcísio aí, um outro frouxo qualquer, dizer, não, tem alternância de poder, tem legalidade, não é isso? Pra não ter nessa década 10 milhões de brasileiros no exterior. O centrão, né? É isso. Eles podem botar um cara que diz que é bolsonarista, que é oposição, não sei o que lá e tal, pra acalmar o negócio, não é isso? Pra dizer que ele tá governando o país, isso pode acontecer. Mas e se Dinho não for presidente da República? Se Lula reeleger, vai acontecer o quê nesse país aqui? Rapaz. Hein? Não pode acontecer de Dinho não ser presidente? Ele é político ou não é? O Dino... Ele tá com mais saúde que o Lula, não dá não? É, o cara mais ele... atitude, mais agressivo ainda, né? Ou não? E o Dino, vai dizer ele que o cara, é do... ele é atitude ou não é? Botou o Pocano como ministro ou não botou? O Dino deve ter meia pouco só. Deve ter mais 20 anos a menos que o Lula. Pois é. Botar um Dino presidente... Ih, Dino saindo, Lula bota mais um. Você ainda vai botar quem você quiser, meu irmão, me bote. Ou não? Você não vai ser derrotado, vai sair de cabeça erguida, não é isso? Mas eu não sei se o Lula dura tanto, não. Aí vai ser o Dino que vai escolher. Né? Não, tô dizendo aqui, não. Tô dizendo prova ano que vem. Lula vai durar pro ano que vem? Na eleição do ano que vem ele pode se eleger ou não? Pode. Pois é. Entra um Dino aí, meu irmão, vai acontecer o quê? Hein? De 4.9 expats, né? De Zugas hein? De Zugas vão ser 10 milhões de Zugas daqui pro fim da década, não é isso? Hein? Rapaz, a fuga... O quê? Você viu aquele jornal que fez uma reportagem sobre a fuga dos milionários do Brasil? O Brasil já enfrentava uma fuga de cérebros porque assim, o cara estuda, mas não tem espaço pra trabalhar. Porque não tem indústria de ponta, não tem inovação. Eu não conheço nenhum filho de rico que faça nenhum curso que não seja medicina no Brasil. Se o cara quiser fazer qualquer outro curso, o cara manda pro exterior, não é isso? É. Então, a fuga dos milionários. O cara tem patrimônio, o cara tem dinheiro. Ele deixa de empreender no Brasil, porque no Brasil a burocracia, o imposto e tudo mais. Ele saca esse dinheiro, vai pro exterior, leva o patrimônio dele pra um lugar onde a justiça não vai alcançar. Acabou. Não, o problema é que a justiça pode alcançar aqui, né? Você viu, Bretas, né? Bretas, que os caras estão CNJ querendo que nem receba salário mais. O cara acabou a vida do cara, meu irmão. O cara pisou no pé e se lascou, não é isso ou não? Quem é que vai dar testa, velho? O problema não é a justiça alcançou o colo, não é isso? A justiça alcançou os governadores. Você leva seu dinheiro para outro país. Jurídica é o mangue, não é isso? Você não sabe nem que a justiça vai alcançar, você não fez nada e é alcançado, não é isso ou não? Hein? É, mas então, se você leva seu dinheiro para outro país, a justiça não alcança. Rapaz, o dinheiro, a parte do que você falou lá da gravidade, que o eletromagnetismo é mais forte que a gravidade, não é não, velho, mas o dinheiro, tem um eletromagnetismo no dinheiro que ele geralmente se afasta do comunismo, velho. Quando o dinheiro não aceita desaforo não, velho. Quando você ele some rapidinho, não é isso ou não? A gravidade com o dinheiro, no primeiro ralo que aparece, ele some, não é isso? Hein? É verdade. Mas eu tava falando sobre essa fuga dos milionários, porque assim, não vai surgir nada de novo no Brasil, não vai ter uma empresa nova, não vai ter nada de inovação. O que surge é gente criando aplicativo, startup, mas assim, aonde tá o capital pesado mesmo, institucional, não tem mais. É isso. Não existe mercado de capitais em juro negativo. O juro no Brasil é negativo. Se você considerar a inflação real, que é o aumento da base. Eu considero. É isso. Se você mesmo que tivesse juro positivo no Brasil, o mercado de capitais sempre foi derrota, sempre tomou pau da renda fixa. Vem cá, existe algum motivo? Se você tem um negócio bom que dá dinheiro pra você, você vai querer sócio ou dívida? Dívida, não é isso? E se tiver dinheiro subsidiado, mais dívida ainda, não é isso? Tem dinheiro subsidiado no Brasil? Se você não tem acesso a dinheiro subsidiado, você não tem condição política e tem uma empresa aberta, não é isso? Sim. Os grandes milionários, não apenas desse país, mas do mundo, a Amazon, a Zorra toda, são caras que conseguiram contrato de governo e empréstimo, não é isso? A maioria.
Eu fiquei curioso pra você me contar quais são os argumentos que fizeram você, como é que chama? Você dizer que o comunismo é top e a galera convenceu a galera. A Renata saiu convencida que o comunismo é top, Ivan? Eu não tô dizendo que eu convenci. Mas a Renata saiu convencida? Não, ela saiu. Eu vou dizer, eu diria Ela foi que humilhada. Ela foi humilhada, mas não saiu convencida. Sim. Mas qual foi o argumento assim que o cara botaram Não, que o cara, pra fuder? ele explicou muita coisa sobre a diferença. Tipo assim, ela tem uma visão. Ela disse que o comunismo, o que Não, experimentou tem uma- aí não é o comunismo verdadeiro, né? As É. 1000 experiências não são o comunismo dele. A minha terra plana é Não, outra, né? Isso ele ou não? vai dizer- Hein? Nesse debate, por exemplo, eles discutem como foi, por exemplo, a criação do país. Eles discutem Estados Unidos e da China, a experiência dos dois. Então, um é especialista em China, ele vai defender o modelo chinês, O modelo chinês é matar mais gente do que Hitler e Stalin mataram ao mesmo tempo. É a ditadura mais assassina da história da humanidade, velho. É isso? Mas após O quê? isso. Mas isso aconteceu ou não? Aconteceu. Pois é, eles mataram mais inocentes do que qualquer governante na história da humanidade, velho. Aconteceu. O quê? É isso. Mas a discussão Sim. deles era sobre o modelo econômico. O que funcionou. E segundo ela, por exemplo, ela vai dizer que os Estados Unidos surgiu de livre iniciativa, ordem espontânea e tudo mais. E ele vai falar que não. Ele vai falar que teve, dentro dos Estados Unidos, teve. E sempre teve. A gente foi analisar, foi o que você falou, né? O endividamento público chinês já é maior em termos proporcionais e absolutos que o americano, velho. A base monetária dos caras, o endividamento é uma coisa absurda, velho. Tipo assim, na década de 60, até a morte de Stalin, todo mundo achava que a União Soviética era tudo bom pra caralho, maravilhoso. Os grandes intelectuais eram comunistas aqui, não é isso? Até que Stalin morreu e a galera viu o que ele fez, não é isso ou não? Mas não é bem a União O quê? Soviética que ele tá defendendo. Ele tá defendendo uma outra coisa. É isso, mas do mesmo jeito que a União Soviética era uma coisa exterior, não é isso? E lá dentro era só miséria, expurgos e mortandade, não é isso? Sim. O pessoal tá vendo a China de fora, tá vendo o boom de indústria, metade do crescimento do mundo foi um país só em 20 anos, que milagre, que maravilhoso. Mas não tá vendo o custo disso. O controle de natalidade é absurdo. Você acha que a fecundidade aqui é baixa? Você acha que a China é maior ou menor que aqui? A fecundidade na China é maior que a do Japão, porra. Os caras se autodestruindo geneticamente, não é isso? Eles vão fazer como pra galera fazer bebê? Vai meter um fuzil na cabeça da galera lá, vai fazer como? Isso me O preocupa. Isso me preocupa. Porque a China tem esse problema muito forte da disparidade entre um e outro. Você permitir que o Estado faça dívida e imprima moeda, você tá dando um poder absurdo pra alguém que não vai ter responsabilidade nenhuma com isso. A separação de controle e propriedade, de decisão e consequência, é o início de toda a corrupção que existe. A China é um país tão corrupto ou mais do que o Brasil, porra. A questão é que, com dívida infinita e sem o welfare, bombou. Além do que, ele saiu de uma base miserável. A China, quando eu nasci, era um país mais pobre que o Brasil, não é isso? Era. Com a população não sei quantas vezes maior, não é isso? Sim. Eles saíram da base baixa porque o comunismo destruiu tudo que tinha lá. Durante a maior parte da história da humanidade, a Índia e a China eram metade da riqueza da humanidade, não é isso? Quantas pessoas tem na Índia e na China? Historicamente, eram metade da riqueza da humanidade. Sim. Quer dizer, eles foram destruídos pelo comunismo, não é isso? A China sempre foi rica. E muita gente, sempre teve muita gente, não é isso? Sempre teve muita gente. Duas coisas que destruiu a China foi... Uma foi a Guerra do Ópio, né? A gente sabe. A Guerra do Ópio pegou muito a China. Destruiu muito. Teve uma guerra na China, no século XIX, que foi a guerra que matou mais gente na história da humanidade. Inclusive, tem gente que defende que matou mais gente do que a própria Primeira Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial. Teve um cara que dizia que era uma reencarnação de Jesus. Se eu falar em rebelião Taiping, morreu gente pra caralho, velho. O quê? Teve um cara dizendo que era a reencarnação de Jesus, que um monte de gente acreditou, deu uma merda do caralho. Jesus, Pesquisa e rebelião Taiping. Foi a guerra, até a Primeira Guerra Mundial, que morreu mais gente na história da humanidade. Morreu gente pra caralho. Teve vários confrontos lá que deu merda. O quê? Paz. Ó, deixa eu ler um superchat aqui pra você. O pessoal tá mandando. Renato, os títulos americanos estão subindo nessa crise, sendo que eles não eram um porto seguro na época de crise de investidores. O ouro está subindo e o Bitcoin é estável. Você acha que por essas indicações o dólar está morrendo mais rápido? A prata vale hoje nominalmente o que valia quase 30 anos atrás, não é isso? Em dólar. A inflação da prata é quase 10% ao ano. É maior do que a do dólar. Então é mais líquido e mais vantagem ter dólar do que ter prata, não é isso? Por que quem comprou ouro ganhou do que quem comprou prata 20 séculos seguidos? Você entende isso? Escassez, exatamente. E o Bitcoin é mais escasso do que o ouro. Além disso, todas as commodities que você conhecer e imaginar, elas tendem a perder valor com a tecnologia. Com mais tecnologia, mais eficiência de escavar, minerar, produzir de todas as maneiras os commodities e reciclar elas todas, não é isso? Sim. O ouro está sendo pesadamente demonetizado. Mas a China está investindo em ouro. Tem pessoas que acreditam, inclusive, que a China vai ser obrigada a pagar as suas dívidas de ouro das dinastias anteriores à Revolução. Eles nunca pagaram. Tem associação de credores, inclusive.
A dívida é absurda e tem taxa e tem, tipo assim, tem títulos, inclusive, do século XIX e até o 1911, que tem taxa que pagar em ouro por todo ano, viu? Inclusive, por que a Inglaterra, se tinham na época dois países dizendo que eram sucessores da verdadeira China, por que elas devolveram Hong Kong a Pequim e não a Taiwan? Não tinham dois países que diziam que eram sucessores da verdadeira China? Por que eles entregaram Pequim? Pequim pagou os títulos das dinastias anteriores à Inglaterra, né? Os Estados Unidos, os credores americanos não receberam ainda, né? Ah, tá. Esses caras estão na fila, inclusive se negocia. Se você quiser, né, será que os governos algum dia vão voltar a emitir títulos pagando ticket em ouro? Eu acho muito difícil. É. Eu acho que a maioria dos investidores de ouro dentro de 10 anos vão ter ouro sintético hipercolateralizado e Bitcoin. Os sintéticos de Bitcoin vão diluir o valor dessas coisas todas, velho. Será que a galera vai preferir ter um ouro físico que você não tira no aeroporto ou um sintético de ouro? Vai na 25 de março. Sintético. Vá na Bolívia. Na Bolívia agora você vai no free shop e ele não aceita mais dólar não, ele só quer o SDT, porque o soldado tem mais dificuldade de tomar dele, não é isso? É. Assim é terrível mesmo.